A minha ficha era extensa, mas nenhum corpo era encontrado. Deve ser por isso os gritos de madrugada. Quando puxei, havia um coelho morto, mas ninguém percebia que estava morto. Nos deparamos com a cabeça de um grande rato negro, já umedecido pela decomposição. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror e Make. Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram enquanto eu faço a minha maquiagem. E sim, faz sentido eu estar me maquiando porque meu canal é sobre maquiagem e porque esse quadro é inspirado na Bailey Sarian. Quanto às histórias, eu não sei o que é real ou não, nem se foi inspirado em outras histórias ou coisa assim. Eu só leio os e-mails, separo os que eu acho mais massa ou bizarros pra ler aqui em vídeo pra vocês. Pro vídeo de hoje, como a Páscoa tá aqui do ladinho, eu resolvi pesquisar por Páscoa lá nos e-mails. E aí separei alguns pra fazer um vídeo com tema pra vocês. Tem duas histórias ali no meio que são perdidas, que não tem nada a ver com a Páscoa, mas a maioria tem esse tema ou pelo menos cita esse feriado. Então é isso, eu espero que seja legal. Vamos lá. Histórias da minha família. Bom, nem sei como começar a escrever. Ao longo da história, pode parecer muito clichê. Peço que acredite porque aconteceu mesmo com a minha família. Minha família sempre teve ligação ao mundo paranormal, digamos assim. Cada um de nós já teve uma história para contar, e todas envolvem a casa dos meus avós. Meus avós são casados há quase 50 anos, e foram eles que construíram a casa onde moram até hoje. A casa é bem grande, e nela moram meus avós e meus dois tios e suas esposas. Desde criança, dormia nos fins de semana na casa deles, e coisas estranhas aconteciam, mas como eu era criança, nunca dei muita atenção ao que rolava. O que mais acontecia era eu escutar barulhos, como se tivesse um cavalo andando do lado de fora do meu quarto. Anos se passaram e eu não lembrava mais disso, pois não frequentava tanto a casa dos meus avós como quando era criança. Esse ano, a minha família decidiu fazer o almoço de Páscoa na casa dos meus avós. Conversa vai, conversa vem, estávamos falando sobre coisas paranormais que aconteceram com a gente, e nisso, mencionei sobre o barulho de cavalo. Todos se assustaram e confessaram que ouvem esse barulho há anos, e pelo jeito ninguém tinha falado sobre isso um com o outro. Todos estavam em choque por tal coincidência. Nesse momento, meu tio começou a chorar desesperadamente. Acalmamos ele e perguntamos o que tinha acontecido. E ele falou que há menos de 1 ano e meio saiu do corredor dos quartos e foi até a cozinha durante a madrugada. Cozinha a qual tem uma janela bem alta e que dá visão para a parte de fora da casa, que é um corredor, que passa logo atrás dos quartos, inclusive do meu. Sem motivo nenhum, ele disse que sentiu a necessidade de olhar pela janela, onde ele diz ter visto um ser, como se fosse metade boi e metade algo que não conseguia identificar. Ele não viu detalhadamente, mas sabia que era vermelho. Naquele momento, todos ficamos em choque. Parece que o tal barulho foi explicado. Nenhum membro da família, assim como eu, tinha contado para alguém sobre o barulho. 3 dos meus avós morreram nessa casa. Rolaram muitas coisas estranhas, e pelo jeito aconteceu com mais de uma pessoa. Até sonhos exatamente iguais nós já tivemos. Eu adoro relatos assim. Inclusive, relatos assim, bem simples, mas bizarros, sempre servem de inspiração para quem quer escrever contos de terror. E também servem para não dormir. Ok, então essas duas próximas agora são as duas que não tem nada a ver com Páscoa, nem citam isso. Mas eu gostei das histórias. Então depois a gente volta pro tema, tá? A sala secreta da minha avó. Meu nome é Evelyn. Acabei de me mudar para a casa da minha avó, pois meu avô havia desaparecido e a minha avó ficou desamparada. Eu nunca conheci meu avô. Ele sempre viajava muito em vida. Sendo assim, não parava muito em casa. Eu morava em outra cidade e não tinha como viajar, por conta das aulas e provas bimestrais. Meu avô gostava muito de apostas e jogos. Minha avó nunca gostou desse hobby dele. Eu sempre ouvia ela discutir isso com a minha mãe no telefone. Era tão alto que eu conseguia ouvir do andar de baixo. Minha mãe teve que voltar à nossa cidade natal para resolver sobre a venda de nossa casa, mas logo iria voltar para a casa de minha avó. Alguns dias se passaram, e minha mãe já estava perto de vir para casa. Então eu decidi me aproximar de minha avó, pois a gente não conversava muito. Eu não a conhecia direito. Minha avó tinha um cômodo, que ela entrava todos os dias, e trancava a porta ao sair. O odor era realmente desagradável. Não entendia o motivo de tamanho fedor. Até que teve um dia que minha avó me chamou para fazermos cookies. Assim, quando minha mãe chegasse, ela teria uma grande surpresa. Então, enquanto nós fazíamos os cookies, minha avó percebeu que os ovos haviam acabado e saiu comprar mais. Eu, como uma adolescente curiosa, fui tentar entrar na sala secreta de minha avó. Como estava trancado, eu tive que usar um grampo de cabelo de minha avó e acabei o entortando, mas consegui abrir a porta. Quando entrei, notei várias caixas plásticas, produtos de limpeza, enfim. Uma despensa normal.
até eu notar várias manchas vermelhas no carpete. Isso não podia ser tinta. Minha avó tem várias alergias a cheiros fortes, tanto que sempre que ela saía do cômodo, ela saía espirrando, talvez pelos produtos fortes de limpeza. Então eu fui abrir as caixas, para tentar achar algo que desse para limpar a mancha. Nas caixas haviam pedaços de carne. Me assustei ao notar que eram restos humanos. Logo após isso, minha avó apareceu na porta, olhando para mim muito desapontada. Ela fechou os olhos e disse: "Vejo que você finalmente conheceu seu avô, mas agora você sabe demais, querida Evelyn. Infelizmente, seu avô gastava demais, e eu não pude permitir isso." Essa foi a última coisa que ela disse antes de correr até mim e enfiar uma faca no meu peito. Tá, nessa daqui veio escrito: "Oi Carol, comecei a acompanhar seu canal há alguns meses. Eu me interessei bastante nos seus vídeos de terror e make. Decidi fazer uma história para algum vídeo futuro seu, espero que goste. Eu tenho apenas 12 anos, então me desculpe por qualquer coisa. Essa história não foi inspirada em ninguém, são personagens fictícios, é minha primeira história." Com 12 anos a pessoa escreve isso. Isso. Eu não sei se eu fico com medo ou se eu fico empolgada com o potencial talento. Por acaso, o nome dessa avó dessa história era Loretta Burroughs? Muito bizarro saber que algo assim podia ser só uma história, na real também aconteceu de verdade. Mas enfim. Yeah. Não sei se tu se inspirou na história da Loretta, pelo que você disse, não. Mas, enfim, coincidências acontecem. Eu não sei nem o que dizer. Eu gostei dessa história, eu achei bem perturbadora a pessoa só ter 12 anos e escrever isso. Manda mais. Vamos para a próxima, então. O contador de histórias. Era apenas mais uma daquelas madrugadas que meu corpo despertava, em meio ao frio e aos gritos horrendos vindos do meu porão. Pobre de mim, todas as noites eram as mesmas coisas. De hora em hora aqueles gritos ecoavam em direção aos meus ouvidos e me atormentavam. Não que aquilo me assustasse, já que eu estava em meu 16º ano como legista, mas era impossível dormir ouvindo todas aquelas pessoas me chamando. De todas as noites, aquela foi a mais impossível. Então apenas me levantei da cama num pulo só, ignorando o fato de que minha pressão poderia diminuir. Coloquei minhas pantufas em busca de não ter contato com o assoalho gelado, o que era extremamente incomum, já que naquele verão até as noites eram quentes, menos dentro da minha casa. Assim que as coloquei, desci em direção ao banheiro. Minhas mãos alcançaram rapidamente o interruptor, e então senti minha vista arder. Estava até então com todas as luzes apagadas, e sendo iluminado apenas pela luz da noite que invadia as minhas janelas. Após realizar todas as minhas necessidades, então olhei para o espelho e lavei meu rosto cansado. Os gritos já tinham cessado, e embora eu estivesse exausto e pronto para dormir por pelo menos 15 horas seguidas, eu sabia que se eu usasse pregar os olhos, aqueles gritos estridentes voltariam. Segui então para o meu escritório improvisado. Estava numa crise econômica alguns meses atrás, e então tive que me mudar para uma casa menor. O que isso importa? Você deve estar se perguntando. Mas a verdade é que, devido a isso, eu estava sem alternativa, e como o espaço de outros cômodos era pequeno, precisei instalar meu escritório no porão. É claro que já não havia mais aquele ar mórbido de lugar abandonado e típico de um porão. Enquanto descia as escadas com o meu copo de café na mão, os barulhos mínimos cessavam. Não se ouvia nem um rato grunhindo ou paredes rangendo, como se aquele lugar me temesse e se calasse diante de minha figura. Aquele foi só o início daquela longa noite, enquanto em frente ao computador meus dedos digitavam freneticamente. Depois de algumas horas, eu apenas tirei a mão do teclado e soltei um sorriso, de orelha a orelha. Eu estava demasiadamente contente, já que além de um ótimo médico legista, eu também era um escritor de primeira. Todas as minhas histórias tinham autenticidade e uma criatividade sem limite, palavras da própria Carol, a youtuber para quem eu sempre endereçava meus contos de terror. Era interessante, visto que eram muito mais do que só contos ou histórias. Eu apenas narrava meus pequenos crimes e os entregava para a arte de quem admirava histórias de terror. A minha ficha era extensa, mas nenhum corpo era encontrado. Deve ser por isso os gritos de madrugada. Todas aquelas almas angustiadas me castigavam pelo seu fim, gritando sem parar toda vez que eu pensava em descansar. Não sei bem, mas o último conto que havia acabado de ser enviado era sobre minha filha, a última mulher que amei verdadeiramente. Nem me pergunte o que aconteceu com ela, mas saiba que, no fim, ela foi jogada na enorme caixa que ficava ao centro de meu escritório, melhor chamarmos de abatedouro, junto com todos os outros corpos, que nadavam no formol. Olha a observação dessa história. Espero que goste da minha história e me perdoem se estiver muito amadora. Não escrevo há décadas. Eu amei. E você acabou de criar mais um medo/paranoia pra gente aqui. Sobre as histórias inventadas serem um pouco mais do que só inventadas. Gente, vocês são malucos.
Manda mais. Beleza, agora a gente volta pro tema. Uma noite de Páscoa. Meu nome é Luara, mas todos me chamam de Lua. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amo minha cidade, meus amigos e minha escola, mas estou triste porque terei que ir embora. Meus pais estão se divorciando, e essa foi uma escolha de meu pai. Ele está nos deixando para ficar com outra mulher. A minha mãe não sabe que eu sei disso, mas eu ouvi a briga deles na madrugada passada. Nós vamos para Curitiba, onde mora minha tia Rose. Ficaremos em sua casa até encontrarmos uma para nós. Minha tia está nos ajudando muito nesse momento difícil. Então chegou o momento. O dia está quente e abafado, e nós estamos atrasadas. A viagem é longa e quieta. É possível sentir a tristeza de minha mãe no ar. Cheguei na casa de tia Rose. Ela nos recebeu com muitos abraços e sorrisos. Bem alegre e agitada como sempre. Nós entramos e mamãe e tia Rose tomaram café. Já faz 3 semanas que chegamos. Mamãe terá que voltar para Campo Grande para terminar de resolver algumas coisas. Ficarei aqui com tia Rose. Ela disse que me levaria ao parque. Terá um evento de Páscoa, muitas brincadeiras e a caça aos ovos de Páscoa que eu tanto amo. Já estou ansiosa. São 8 horas e acabo de acordar. O café está na mesa e minha mãe já havia saído. Então, Lua, está ansiosa? Sairemos às 14 horas. Será um dia incrível, disse minha tia que está animada. E eu também estou. Não vejo a hora, quero muito poder brincar e comer todos os chocolates que eu puder. Chegamos então ao parque, está tudo lindo e colorido. Posso sentir o cheiro magnífico de algodão doce. É de dar água na boca. Vá em frente, brinque e se divirta, como se hoje fosse o último dia de sua vida. Tia Rose disse isso com um enorme sorriso no rosto. Senti um arrepio subir pelo meu corpo, mas ignorei e corri em direção aos brinquedos. Agora já são 20 horas e tia Rose me chama para irmos para casa. Eu peço para ficar mais um pouquinho, com uma voz manhosa, e ela sorri e diz que vai me levar a um outro lugar, um lugar surpresa, para fechar a noite com chave de ouro. Estamos descendo uma rua de pedras, silenciosa e escura. As casas são pequenas e feitas de madeira, e ficam afastadas uma da outra. Então tia Rose para de frente a uma casa. Sinto um cheiro forte de madeira velha e molhada. Tia Rose entra na casa sem nem bater na porta. Acho um pouco estranho, mas ignoro. Ao entrar, me assusta ao ver que não tem nem mesmo uma cadeira dentro da casa. Não tem móvel algum ali, e o chão é de terra. Mas ao olhar direito, vejo que tem um buraco no chão. Aquele cheiro vai ficando cada vez mais forte. Percebo então que estou suando frio. Paraliso ao olhar para o lado e ver que tia Rose está fazendo um corte na palma de sua mão. Ela então se aproxima do buraco e derrama seu sangue dentro dele. Não consigo me mover de tanto medo. Titia me puxa para perto do buraco e me fere na palma de minha mão. Sinto uma dor horrível e ardente, meu sangue escorrendo por entre os dedos e pingando no buraco. Ela começa a dizer algo que não consigo entender. Ela não está falando nossa língua. No instante que termina de citar as palavras estranhas, sinto uma rajada de ar quente, quente mesmo, e um cheiro de algo queimado e carne podre. Dou 3 passos para trás e caio sentada ao ver algo saindo do buraco. Logo, aquela coisa se pôs de pé. Aquela coisa tinha quase 2 metros de altura e fedia tanto que quase não dava para respirar. Anatomicamente ele se parecia com um coelho, mas não um real. Ele era como aquelas fantasias de coelho, só que em decomposição. Podre. Seus dentes da frente não eram quadradinhos, como nas fantasias. Eles eram pontudos e muito amarelados. Tinha apenas um olho vermelho intenso, e o outro era apenas um buraco, por onde entravam e saíam moscas. Minha tia se ajoelhou a ele e disse: "Ofereço-lhe essa criança pura e inocente como sacrifício, e em troca lhe peço algo simples e pequeno, juventude eterna." Eu não podia acreditar naquilo. Estou sonhando, deve ser um pesadelo, tem que ser um pesadelo. Vi então aquela criatura se aproximar de mim. Agarrou meu braço com tanta força que pude sentir meus ossos quebrarem. Senti suas garras rasgarem minha pele, então ele segurou meu outro braço e começou a me puxar. Sua intenção era me partir ao meio. Meu corpo todo doía. Via Titi assistindo minha morte. Eu só pensava como ela poderia fazer isso comigo. Minhas últimas palavras foram: "Por que fez isso, titia?" Então aquela coisa me partiu ao meio e comeu a minha carne. Agora de onde estou eu posso ver. Minha tia conseguiu inventar uma desculpa, dizendo que fui sequestrada. E minha mãe, minha querida mãe, sua tristeza é tão grande que nem mesmo consegue perceber que o tempo passa e titia não tem nem mesmo uma ruga. Ou um fio de cabelo branco. Tudo que mamãe percebe é a infelicidade de não me ter mais em seus braços. Gente do céu, a Donnie Darko tá diferente. Eu adorei essa história.
Coitada dessa mãe que perdeu tudo. Desumano. Continua escrevendo, please. E se quiser me mandar, nós vamos ficar bem felizes. Eu e as vozes. Brinks. Eu e as pessoas que assistem aqui. Vamos para a próxima. O que trazes para mim? O ano era 2013. Como toda data comemorativa, o prefeito convidava circos e teatros para o nosso entretenimento. E como de costume, a Páscoa não poderia ficar de fora. Minha família ficou tão empolgada que eu não pude dizer não. Eu até estava animada. Era apenas um show. E duraria menos de 2 horas. Caminhei com eles até o show, que não ficava a mais de 3 quarteirões de nossa casa. Pegamos os assentos mais próximos o possível do palco. O show começou e eu coloquei meus fones de ouvido. Olhava ao redor e também para o palco. Vieram trapezistas, depois os dançarinos. O próximo era o mágico. Eu tirei meus fones conforme ele caminhava para mais e mais perto de mim. Ele esticou sua mão para mim, me convidando a levantar. Olhei para os meus pais, que não tiravam os olhos do mágico. Me levantei por um impulso, e ele me dirigiu até o centro do palco. Tirou sua cartola. "Pegue o coelho", ele disse. Quando coloquei a mão dentro da cartola, senti algo gosmento, e mais a fundo, uma pelagem muito seca. Quando puxei, havia um coelho morto, mas ninguém percebia que estava morto. Sua pele estava fria e cheirava muito mal. O coloquei no chão e fui me sentar, com medo. Coloquei os fones e fingi que nada havia acontecido. Logo o show acabou e eu não vi a hora de ir embora. Tomei banho e lutei para dormir. Já se passava das 2 da manhã quando eu ouvia uma batida no chão. Pareciam pulos. Fiquei imóvel, quando meus pensamentos foram interrompidos por 2 batidas na porta. Em instantes, meu rádio ligou sozinho, tocando o Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim. Então, em um estrondo, a porta se rompeu e ele entrou pulando. Tinha garras nas patas e quase 2 metros. Seu pelo era azul e rosa e sorria para mim. Então o rádio continuava. 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos. E com sua garra ele cortou sua barriga e tirou 3 ovos, com os rostos de minha mãe, meu pai e minha irmã. Ele levantou sua pata e indicou 4 dedos. Ok. Ai, coelhos são fofinhos, não tem como ter medo. A pessoa que escreveu essa história. Segura meu poodle. Eu não sei se quem mandou essa história criou ela, mas de qualquer forma, ficou muito massa. Curtinha e simples, mas bem bizarra. Amamos. Então, vamos para mais uma. Feliz Páscoa. Hoje enterrei minha esposa. Acabei de chegar do cemitério. Percebe então que não foi um bom dia para mim, não é mesmo? Mas a verdade é bem pior. Muito pior. Porque eu a matei. Sem nunca lhe fazer mal algum, eu a matei. Parece confuso, não é mesmo? Vou tentar explicar. Moro em São Paulo, capital. E como de costume, ao se aproximar da Páscoa, Anne iniciou seus pedidos por chocolates. Todo ano, ela queria um ovo de Páscoa diferente. Escolhia a dedo, e eu sempre atendia seus pedidos. Esse ano não foi diferente, e uma semana antes das comemorações, lá estava ela, suavemente pedindo em meus ouvidos seu novo desejo. Ela resolveu inovar, saíra dos pedidos comuns e agora queria um ovo recheado com morango. É um produto bem conhecido, você que está lendo agora deve saber. 2 camadas de chocolate ao leite, com recheio cremoso de morango entre elas. Uma febre, todos queriam novidade, e com Anne não foi diferente. Eu trabalho muito, sempre trabalhei. No momento tenho 2 empregos e ganho pouco, como quase todos os brasileiros, pelo menos aqueles que trabalham de verdade. Não tinha tempo. Sim, eu lembrava de comprar, todos os dias, mas quase não tinha tempo. E quando tinha, o cansaço me obrigava a voltar para casa. Depois eu compro. Depois eu compro. Eram as minhas frases. Enfim, chegou a quinta-feira antes do feriado. Após o trabalho, saí às pressas para comprar o bendito ovo de Páscoa. Eu adorava agradá-la, e nesse ano não seria diferente. Os mercados, as lojas e as docerias da cidade estavam lotadas. Não havia mais. Esse acabou. Vendeu igual água. Não temos mais. Era o que eu ouvia em todos os lugares. Restavam as barracas. Sabe aquelas barracas de São Paulo, onde se vendem chocolates em barra? Em toda a esquina tem várias. E na Páscoa, eles também vendem ovos de Páscoa. Era minha última chance. Andei muito, sem obter resultado algum, até que em uma barraca próxima ao mercado municipal, onde uma velha muito suja, que parecia ser cigana ou hippie, não sei bem, vendia alguns ovos que restavam. E entre eles havia o tão precioso pedido de Anne. Agarrei o produto com agilidade e paguei o dobro do preço real para tê-lo. Era para Anne. Aquela velha fedia mendigo,
e seu olhar era duramente seco. Olhava para mim como se estivesse olhando para nada, algo que não existe ou não deveria existir. Não dei muita bola para isso na hora, porque, aliás, educação em São Paulo não se encontra em toda esquina. O importante era que consegui, e ela estaria feliz. Cheguei em casa e escondi o ovo de Páscoa, como de costume, pois só entregaria no domingo de Páscoa. Eu deixaria, como sempre, ao lado dela, para que fosse a primeira coisa que visse ao despertar. E assim fiz no domingo. Logo em seguida, preparei um café e deitei no sofá para assistir alguma coisa na televisão. Algum tempo depois, pude ouvir o barulho do papel laminado e corri para o quarto para ver o sorriso que me fazia viver. Foi a última vez que o vi. Eu ainda lembro. Como de costume, Anne separou os bombons do ovo de Páscoa para comer depois e disse para mim, mostrando um bombom um pouco diferente que estava embrulhado num alumínio esverdeado. Esse deve ser especial, hein? Pois era realmente diferente, sendo mais comprido e de pouco diâmetro. Eu, sinceramente, achei ser um diferencial e fiquei feliz junto com Anne. Ela sempre começava pela ponta. Ela sempre fazia isso. Juntava as duas metades após retirar os bombons e mordia as duas pontas juntas. E ela fez. E então seu grito ecoou pelo quarto. O sangue escorria de sua boca. Eram agulhas. Diversas agulhas estavam cravadas em sua gengiva, na língua e entre os dentes. Eram agulhas quebradas ao meio, e o ovo estava repleto delas. Algumas entraram por completo na carne, restando apenas somente uma pequena ponta visível. Corremos para o hospital, para retirar da boca de Anne algumas agulhas que se enfiaram por completo. A polícia foi avisada, mas não encontraram a barraca onde eu havia comprado o presente de Anne. Ao chegarmos em casa, tratamos de jogar aquela atrocidade fora. Uma maldita brincadeira de mau gosto foi o que fizeram. Maldita mulher, maldito o momento em que fui comprar aquele ovo de chocolate. Esse não é o fim. Sobrou algo sobre a cama que Anne havia separado, e não foi pro lixo. Era o bombom especial. A curiosidade tomou conta de nós, e resolvemos abrir aquele invólucro tão curioso. Sabíamos que não seria algo bom, mas a curiosidade era irresistível. E o que vimos superou tudo o que imaginávamos. Ao abrir o laminado verde que encobria o bombom, nos deparamos com a cabeça de um grande rato negro, já umedecido pela decomposição. Entre seus olhos atravessava uma agulha, de lado a lado, perfurando os dois simultaneamente. Era uma visão absurdamente repugnante. Ao lado havia um pequeno pedaço de papel, onde estava escrito: "Você tem 1 ano. Feliz Páscoa." Hoje faz 1 ano e 2 dias, desde que Anne mordeu o maldito chocolate. Ela sofreu, como eu nunca achei que veria alguém sofrer. Seus cabelos caíram, emagreceu tanto que suas costelas se destacavam na sua roupa. Sua pele, Deus, sua pele envelheceu. Os médicos alegaram um caso raro de câncer. Eu aceitei, mas sei que não foi isso. Sei que eu a matei. Eu dei-lhe um ovo de Páscoa amaldiçoado. Não sei exatamente o que era aquilo, nem posso definir de onde veio e o porquê de existir, mas isso matou minha delicada Anne. Escrevo para alertar. Isso aconteceu comigo e não quero que aconteça com você. Portanto, é melhor você não abrir seu ovo esse ano. Não, 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 não. Ah, que agonia. Além de medo de palhaços, espíritos e sei lá mais o que, a gente agora também vai ter medo de ovo de Páscoa. Eu senti uns 200 tipos de agonia lendo essa história. Ficou tão boa que dá vontade de falar um palavrão. Mas eu não vou. Eu vou dizer, manda mais. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram essas histórias. E se a tua ainda não apareceu, calma que um dia a gente chega lá. Eu gostei muito de fazer esse vídeo assim, com tema. Vocês curtiram? E a minha preferida de hoje, com certeza, foi essa última. Eu nem sei o que dizer. Tá muito boa, dá muita agonia. E você, qual foi a história que você achou mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários pra eu saber que tipo de histórias que vocês curtem mais. Se você gostou e quer mais vídeos assim, é só clicar no gostei e se inscrever no canal. E se você clicar naquele sininho que aparece ali do lado, isso ativa as notificações. E o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Eu vou deixar ali nos comentários, num comentário fixado, como que faz pra você mandar a tua história. É só clicar ali naquele link. Se você quiser ajudar o canal, você pode fazer isso compartilhando os vídeos ou se tornando um membro. Me segue no Insta se você quer mais atualizações de mim ou do canal. De vez em quando eu posto por lá. E é isso aí. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!